Oi, pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a Marisa, sou pedagoga. Eu atendo crianças, com autismo na área da alfabetização e eu estou aqui hoje com a Letícia, que é uma psicóloga, e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre avaliação neuropsicológica. Olá, pessoal. Eu sou Letícia, psicóloga. Trabalho tanto com a psicoterapia como a avaliação neuropsicológica. Isso a gente vai conversar um pouquinho porque é um assunto que está bastante em alta, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre quando se recomenda então fazer uma avaliação, né? Hoje em dia a gente ouve muito, né, se falando nas escolas, escolas pedindo, a gente vê muito na internet, né? Acabei de fazer o que é, então hoje a gente vai trazer aqui para você o passo a passo disso, né? O que significa, o que representa uma avaliação, porque é um documento, né? É algo muito sério, né? Com certeza. Que vai te levar aí a um suposto diagnóstico. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Então, Letícia, quando que se recomenda fazer uma avaliação? Falando aqui em crianças e adultos. Sim. A avaliação ela é feita principalmente quando há uma hipótese, seja de um TDAH, um transtorno de aprendizagem, baixo rendimento na escola, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, demências e outros transtornos psicológicos. E o que que é essa avaliação, né? Porque às vezes a gente vê assim as pessoas, né? Você até estava me relatando aqui que tem pessoas que têm te procurado, né? Pedindo para fazer. Então, tipo assim, liga para você, entra em contato, eu quero fazer uma avaliação e acha que em uma consulta se resolve, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa avaliação neuropsicológica. Sim, a avaliação, ela não engloba somente a aplicação do teste. Então, com um teste, a gente não consegue concluir o funcionamento do cérebro. Importante, para que a gente possa entender o funcionamento do cérebro, é necessário fazer várias aplicações, além de outros processos que nós vamos falar ao longo do tempo. E como é que funciona, assim, né? Porque às vezes as pessoas procuram você achando que é uma sessão só, né, de 50 minutos e tudo vai ser resolvido. Eu vou sair ali com o meu laudo, meu laudo não, né? Com o meu suposto, né? Uma indicação aí de um diagnóstico. Mas como é que funciona? Explica um pouquinho pra gente. Quantas sessões, né? Como é que funciona isso? Geralmente são feitas em torno de 10 a 15 sessões, mas isso depende de cada profissional, como que ele vai conduzir esse processo. Então, dentro desse processo é feita entrevistas, no caso, né, de adultos, é feita entrevistas com familiares, pessoas próximas dessa pessoa também. E no caso de crianças, é feito entrevista com os pais, acompanhamento na escola, observação na escola. Lógico, né? Com toda a ética, sigilo, para que essa criança também não seja exposta. Uhum, ok. E a questão, né, desses testes, né, que são feitos, né, no caso, os adultos, né, pelo que eu já pesquisei, a gente vai respondendo, né, são questionários ali que a gente vai respondendo, né, de comportamentos que mais se aproximam ali do que a pessoa está vivendo naquele momento, né. Com as crianças, como é que você faz? Sim, as crianças, os testes eles são padronizados. Então, dependendo da faixa etária de cada pessoa, é aplicado um tipo de teste diferente. Né? Com a criança, nós vamos trabalhar de uma forma um pouco mais lúdica, mas o processo ele é bem semelhante. Então, com os adultos, além da aplicação de teste, tem a análise clínica, o relato desses familiares e da própria pessoa também. E no caso das crianças, né, além da aplicação de testes, também é feita ali uma atividade lúdica para observar esse comportamento e também na escola. Uhum, ok. E essa questão dos testes, né? Que você falou que tem vários testes aí, né? Tem testes só para você verificar o QI, né? Tem os testes só voltados para o TDAH, né? Pro o TEA, né? O que é o transtorno do espectro autista. Tem mais algum que você colocaria? São, na verdade, são vários testes, né? Cada teste ele vai avaliar uma função diferente. Mas para que a gente tenha essa hipótese, né, esse diagnóstico, esse laudo aí
que é feito em torno de 15 a 20 páginas, é necessária a aplicação de todos em conjuntos. Uhum. Porque somente uma aplicação, né, é algo que chega bastante na clínica é em relação ao VISC, né, perguntando se a gente aplica somente o VISC, que é o teste de inteligência. Mas somente com esses dados não é possível a gente conseguir concluir algo. Então, por isso que é importante, né, essa avaliação ao todo, que aí a gente tem os testes de aprendizagem, né, em relação à dislexia, descalculia, tem testes de humor, de comportamento. Então, isso tudo engloba esse ser humano. Interessante, né? Então a gente pode ver, por essa fala, né, da Letícia, que é um, é um tratamento, assim, bem completo, né? Então, assim, a importância que eu ressalto, né, da importância de você ter um bom profissional que faça esse teste, né? Eu trabalho, né, como eu disse, atendo crianças, né, com autismo, com TDAH, na área pedagógica, e eu já recebi alguns testes, alguns laudos, né? Que foram feitos em 3 ou 4 sessões. Então, como vocês podem ver aqui, não é algo simples, né? Uhum, É algo sim. assim que envolve a família, que envolve a escola, que envolve relatórios, que envolve o dia a dia ali nas sessões com esse paciente, né? Então, é uma responsabilidade muito grande do profissional que está aplicando. Então, a gente vê aí a necessidade, né, de se ter um bom profissional, né? De você pesquisar um bom profissional para fazer essa aplicação aí, ou em você, ou no seu filho, né? A questão que chega, né, sempre, muitas pessoas perguntam, às vezes até por falta de conhecimento, né? Quem pode solicitar esse teste? Eu preciso passar em um médico, pedir para ele, né, que eu gostaria de fazer uma avaliação neuropsicológica, ou eu posso, ligar para você e marcar essa avaliação? Como é que funciona isso? A avaliação, ela não necessariamente precisa ser por encaminhamento médico, tá? Então, pode ser a própria família mesmo que busca o profissional e faz o agendamento das sessões. Tá? E é muito importante também, quem está próximo desses familiares, ter esse olhar aí de cuidado, né? Porque muitas das vezes, quem está vivendo, né, quem sente esse impacto na qualidade de vida, não consegue identificar, né, que é possível buscar uma ajuda, que é possível ter uma intervenção. Então, esse olhar aí das pessoas que estão próximas, que convive com essa pessoa, seja criança, adulto ou idoso, ela é muito importante. Sim. E hoje, assim, né, trazendo agora para a área pedagógica, né, dentro da sala de aula, né, o professor, ele tem condições de ter um olhar, assim, mais crítico nesse sentido, né? Então, se você é professor e você está percebendo algum comportamento, né, diferenciado do seu aluno, sugira, né, que seja feito isso, né, que a família busque, né, ajuda, porque quando a gente busca ajuda, a gente entende o que está acontecendo, né? Isso é extremamente importante para que essa criança ou esse adulto tenha uma qualidade de vida. A gente até comentou aqui, né, sobre a questão de empresas, né? Eu tenho mesmo um amigo que ele tem TDAH e foi a psicóloga da empresa dele que pontuou isso. Olha, eu estou observando isso em você e tal, o que que você acha de procurar ajuda? Ele foi e realmente recebeu, então, o diagnóstico de TDAH, tá? Então, agora feita essa avaliação, tudo ok, né? Passou pelo processo das sessões e tal. E agora? Então, você fez aí, você deu uma sugestão de um laudo, né? Então, como a Letícia falou, existe um relatório que ele é bem completo, umas 20 páginas mais ou menos, onde ela tem ali todas os olhares que ela teve, né, durante a avaliação, é relatado nisso. Aí você entrega isso, né, para a família ou para o adulto que está fazendo. E aí, eles vão para onde depois? Depois que esse laudo ele é feito, são feitos os encaminhamentos, né? Então, essa pessoa, ela não fica desassistida. Então, esse é um dos objetivos da avaliação, né? Para que a gente possa intervir futuramente. Então, essa pessoa, ela passa pelo médico, né? Para que seja feito aí o diagnóstico, né? Seja um exemplo do autismo, Uhum, e aí ela consegue, né, entrar com os benefícios, emitir talvez, né, uma carteira de identidade, uhum, para que ela possa ter essa assistência. uhum.
Então, é validado, então, né, esse relatório, né? Então, a partir desse relatório se tem o laudo médico, né? Que é esse laudo médico, então, que vai fechar aí esse diagnóstico, né? E como a Letícia falou, vai começar-se, então, a busca, né, por esse tratamento, né? Então, assim, uma coisa que a gente discute muito no dia a dia, né, como pedagogia, como psicologia, eu tô diagnosticada, e agora? Né? Então, assim, o diagnóstico, né, o seu laudo ali, ele não é o fim, ele é um começo, né? Ele é uma descoberta. Então, você começa a se entender melhor, você começa a se autoconhecer, você começa a compreender os seus limites, né? Uhum. E você começa, então, a ter as intervenções corretas, que é o que a gente busca, né? Então, esse laudo, ele vai trazer se a pessoa precisa, né, de terapia, se precisa de terapeuta ocupacional, por exemplo, né? Pedagogia, né? Pedagoga, porque às vezes essa criança ela tem uma defasagem, com certeza ela sempre tem, né? Uma defasagem pedagógica muito grande, então ela precisa de um acompanhamento por fora ali, com uma pessoa especializada, é o trabalho que eu faço, para que esse acompanhamento aconteça ali na escola, né? De uma forma mais segura, né? E aí ela consiga, então, ter uma qualidade de vida, né? Então, na verdade, o laudo ele vem para trazer ali uma descoberta. Então, o laudo ele não é o fim, né? O diagnóstico ele não é o fim, ele é o começo, né? Com certeza. E é muito importante, né, esse laudo no convívio dessa pessoa. Então, como a Marisa falou, seja na escola, né, para uma futura intervenção, como no ambiente de trabalho, para que essa pessoa possa ir adaptar esse ambiente de trabalho, ou no caso de idosos, né, se surge aí algo relacionado à demência, para que seja feita uma intervenção na rotina e possa ajudar a ter qualidade de vida também. Sim, exatamente. Então foi isso. Nós trouxemos essas informações aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Tenha ajudado. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam entender aí o que significa essa avaliação neuropsicológica. Obrigada, Letícia. Obrigada, Má, foi um prazer. E nós estamos aqui à disposição. Vou deixar aqui o nosso Instagram, se vocês quiserem entrar em contato.